Oi, bom dia. Nós vamos mais uma vez estar juntos para cultuarmos a Deus, conversando, estudando, refletindo sobre o amor de Deus e essa coisa que a gente é em relação a esse amor. A gente diz ter, mas na verdade, na grande maioria das vezes, ou na grande maioria daqueles que fazem parte disso que somos, ou seja, o cristianismo, a gente se comporta como se nem conhecesse esse tal amor, né? Esse tal amor de Deus, essa imensidão do amor de Deus. E aí a gente vai agir com o nosso egoísmo, com as nossas vaidades, com os nossos orgulhos, né? Então isso tem invalidado, isso tem pregado o contrário de tudo aquilo que dizemos crer, não é? E que dizemos viver, porque a coisa é assim: o que eu sinto, eu termino levando para os outros. Então, se eu sinto o amor de Deus em mim, eu não consigo ser diferente em relação aos outros, na mesma intensidade. Quanto mais eu sinto esse amor de Deus comigo, mais eu vou dedicar esse amor a outros, sem nenhuma exceção. Agora, quanto menos eu sinto e sei esse amor em mim, menos eu vou viver em relação ao outro. E o que é que a gente vê aí desse cristianismo que a gente está assistindo? Não é? É justamente a demonstração de ausência de amor. O que quer dizer isso? Não entendem, não sentem, não vivem o amor de Deus. Porque se vivessem, viveriam. Entendeu? Muito bem. Então a gente vem aqui para o momento devocional e a gente essa semana a gente vem para a quinta semana, a quinta semana, né, quando a gente vai estudar sobre o Sermão do Monte. Quinta semana. E agora, ainda dentro do espírito da lei, a gente conversa sobre o adultério e o divórcio, tá certo? Jesus mostrando que aquilo que Moisés, aquilo só não, muita coisa que Moisés entendeu, né, da revelação de Deus, não é nada daquilo, é muito mais, é bem diferente. É isso que Jesus está fazendo aqui, entendeu? Então vamos ver aqui, o versículo 27, né, diz assim: ouvistes também, né, o que foi dito aos antigos, não adulterarás, não adulterarás. Porém, eu vos digo que qualquer um que olhar para uma mulher, aí está falando para o homem, olha que coisa, né? Então, qualquer que olhar para uma mulher, para a cobiçar, para desejar, em seu coração já adulterou com ela. Enquanto Moisés entendia que o adultério era a prática do adultério, Jesus está dizendo nada disso. Isso aí é a ideia limitante, humana, contextual, né, dos limites de Moisés. Não foi isso que Deus falou. Deus disse, Deus fala na sua revelação que só em desejar você já está adulterando. Esse é o ensino que Jesus está mostrando aqui. Agora vamos ver aqui os comentários. A gente sempre lembra, e é importante lembrarmos o seguinte, dentro do contexto que Moisés coloca esse texto, tá? Então, primeiro ele vai falar, né, ele começa falando que todo salvo é indigno, digno. Todo salvo é condenado pela lei, mas Jesus cumpriu a lei. Então, todo salvo cumpriu a lei. Ou seja, todo salvo é indigno, digno em Jesus. Indigno pela lei, mas digno por estarem todo salvo, batizado em Jesus. Salvo que eu digo aqui não é somente cristãos não, né? Entendeu? Todo cristão. Abraão não era cristão, mas estava batizado em Jesus. Melquisedeque não era cristão, mas está batizado em Jesus. Eu estou falando desses. Jesus disse para os apóstolos: eu tenho outras ovelhas além de vocês, né? Além desse rebanho. Esses salvos estão batizados nele. Ok? Só para a gente sair um pouco da nossa gaiolinha, tá bom? Da ideia de que só os cristãos, né? Então, para sair um pouco dessa gaiola, a gente então tem que estar lembrando isso.
Muito bem. Então, todo salvo, ele é indigno, digno. Ok? Ele, então, é bem-aventurado. Por ser bem-aventurado, ele vai ser sal e luz do mundo. Ou seja, sendo sal e luz do mundo, ele, sendo pecador, mas sendo trabalhado pelo Espírito, cada vez mais, né, trabalhado pelo Espírito, olha aqui, ele mata menos. O que é matar? É atirar em alguém? Não. É ferir, buscar, tentar ter o interesse de ferir o outro. O salvo faz isso muito menos, por causa do Espírito Santo, não é por causa da religiosidade dele, não. Agora, nós estamos falando também sobre adultério. O salvo cai nisso, mas cai menos por causa do Espírito que está nele. É isso que Mateus está lembrando nessa sequência que ele está colocando a respeito do sermão de Jesus. Tá bom? Ponto 2. Moisés entendeu a revelação como apenas não cometer adultério. E os judeus foram entendendo que isto era só para as mulheres. Olha só, veja como é a tendência do joio, né? Moisés entendeu que o homem, só em olhar, desculpe, que o adultério era cometido pelo homem quando ele cobiçava a mulher. Ok? Aí o judeu, no correr da história, ele agora vai trabalhar ao contrário, né? Quem é a culpada, quem é a criminosa, é a adúltera, não o homem, a adúltera. Quando trouxeram aquela adúltera para Jesus, não trouxeram o homem que estava com ela, não. Trouxeram só ela. É provável que o homem que estava com ela estava ali para atirar. Do joio não se espera coisa boa. Do joio, não. É provável que entre os que queriam atirar pedra estivesse o homem que foi apanhado com ela. Olha, o trigo é complicado, imagine o joio que não tem compromisso nenhum com Deus. Ele faz coisa muito pior usando o nome de Deus. Estava lá para jogar pedra na mulher. Né? Terceiro, adulterar quer dizer infidelidade ao acordo matrimonial segundo o que se acerta com a sociedade ou com o cônjuge. Tá? Então, isso significa adultério. É você sair do contrato, é você alterar o contrato. Então, adultério tem esse sentido. O adultério serve para infidelidade em relação a muitas outras coisas. Serve também. O próprio Deus trata Israel como adúltera por muitas vezes e serve para com a gente também. Adúltera, ou seja, casada com o Senhor, dizendo que está casada com o Senhor, mas agindo, né, envolvido de várias formas com outro que não seja o Senhor. Isso é adultério. Somos a noiva infiel em todo o tempo, tá? Em todo o tempo. Isso eu estou falando do salvo, né? O joio a gente nem considera porque noiva não é. Né? É metida a noiva, às vezes quer ser mais noiva do que a noiva, mas não é noiva. O joio não é salvo. O joio é um religioso não salvo, não guiado pelo Espírito. Então, dos homens maus, os religiosos são os piores. Né? Os que são religiosos são os piores. Então, esse é o joio, são os piores. Tem nada a ver com Deus, apesar de usar mais o nome de Deus do que a noiva. Apesar de dizer que defende Deus mais do que a noiva. Entendeu? Mas não tem nenhum envolvimento, tem nada a ver com o noivo, né? São comprometidos com o ego, com a coisa interior de cada um deles. Ok? Aqui, como o não matarás, a lei, com o não adulterarás, está afirmando que todo ser humano quebra este mandamento em todo o tempo. A lei existe para nos mostrar que somos indignos. Né? Foi o que Mateus quis mostrar, como eu mencionei. E que é só Jesus, que só em Jesus nós somos dignos, porque nós cumprimos a lei através de Jesus. Tá bom?
Vamos aqui para os nossos motivos de oração para hoje, tá? Então tá aqui os que estão sempre conosco, cultuando, não é? Ou agora de manhã, ou à tarde, ou à noite, ou de madrugada, aqueles que de alguma forma chegam até nós para cultuar também, adoradores enfermos ou em dificuldades, né? E Deus conhece cada um deles. Nós temos recebido alguns pedidos de oração e a gente sabe que Deus conhece muito bem cada um deles e a gente tem louvado, porque Deus tem cuidado, não é, de cada um conforme o seu amor para com cada um. Amigos e irmãos aniversariantes, então a gente tem, né, a gente louva ao Senhor pelos amigos aniversariantes hoje. Que Deus nos faça mais luz do mundo para Ele, com o objetivo de que o mundo vejam as vossas boas obras e glorifique ao vosso Pai. Esse é o objetivo de sermos, né, luz do mundo. Que o mundo nos veja como trigo, porque o mundo só está vendo o joio aí. O joio é o cão, né, travestido de cristão, entendeu? O joio é o diabo em pessoa, é o anticristo completo. E João diz, os anticristos estão entre nós, né? E é verdade, né? Mas que o mundo, diante de toda essa palhaçada que tem aí, dizendo em nome do cristianismo, o mundo possa enxergar também, dentro dessa coisa horrível, possa encontrar um ou outro, né? Aqueles que são realmente trigo no meio dessa carnalidade toda cristã. Que não nos deixe pensar, que Deus não nos deixe pensar que preconceitos convencem as pessoas do pecado. Nós fomos trabalhados nisso. Sejam preconceituosos. Quanto mais preconceituosos vocês forem, mais fiéis ao Senhor vocês serão. A gente foi treinado nisso. Então nós somos altamente. Aliás, quem nos evangelizou era e é ainda muito preconceituoso. Muito, não é pouco não, muito preconceituoso, né? Então, os americanos, e nem é culpa deles, porque isso é de pai para filho, né? Então, eles trouxeram e encheram a cabeça da gente de preconceitos, dizendo que é corpo do evangelho. Uma maldade sem fim, para eles e para nós. Que mais? Que o Senhor também não nos deixe imaginar que somos melhores religiosos do que os outros. Isso a gente tem demais também, entendeu? Faz parte da nossa prepotência. Minha lista de anjos com as iniciais A, B, C e I. Hoje é meu dia de orar por esses nomes. E que ele faça só o que ele planejou para a vida da gente. Só isso. Não precisa fazer nada do que a gente pede, porque, por favor, o que a gente pede, a gente não sabe o que é melhor para a gente. Ele sabe. Então vamos descansar de que ele sabe cuidar muito bem de cada um de nós. Tá bom?